Tem craque que erra na hora mais importante, e a resposta para o erro é um gol decisivo. E tem craque que na hora mais importante nem chega a errar, porque simplesmente pipoca. Curiosamente, os dois são companheiros de time no Real Madrid, dividem o mesmo vestiário, brigam pelas mesmas taças juntos, semana após semana. Mas quando o assunto é seleção, quando o assunto é a pressão mais alta que existe no futebol, que é vestir a camisa do seu país numa Copa do Mundo, os caminhos deles se separam de um jeito que talvez explique tudo o que a gente vai discutir aqui hoje. E o que aconteceu nesses dois jogos talvez seja o retrato mais claro que a gente já teve da diferença entre os dois. E se você acompanha esse canal com frequência, sabe muito bem que aqui a gente não tem medo de dar uma opinião que não vai gostar. Então hoje eu vou te mostrar com calma e com dados reais porque na minha opinião, o Vini Júnior nunca vai se tornar um Mbappé. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Como deve ser, o camisa 10 da França vai para a bola, só que ele acabou batendo mal demais, praticamente recuando para o goleiro. O Bono defendeu, sem dificuldade nenhuma. Foi o primeiro pênalti que Mbappé perdeu em toda a história dele em Copas do Mundo. Antes disso, ele tinha convertido as 3 cobranças que já tinha feito em mundiais, incluindo os 2 na Argentina, na final da Copa de 2022. Foi um erro que poderia custar a classificação. Sim, mas aí entra a diferença que eu quero exemplificar, porque Mbappé ficou visivelmente incomodado com o pênalti perdido. Ele participou menos do jogo por alguns minutos, mas ele não desapareceu. Aos 14 minutos do segundo tempo, Doué encontrou ele na entrada da área. Ele ajeitou o corpo e bateu de perna direita no ângulo para abrir o placar. Um gol absurdo, na sequência direta de um erro que poderia ter travado qualquer jogador. Dembélé ampliou. Depois, a França acabou vencendo por 2-0 e garantiu a vaga na semifinal. O Mbappé ainda saiu daquele jogo com 20 gols em Copas do Mundo, faltando um gol para empatar historicamente com Lionel Messi na artilharia de mundiais e se tornando o primeiro francês da história a somar 100 participações diretas em gol pela seleção. E vale reforçar o tamanho desse pênalti perdido, para ninguém achar que eu estou exagerando a dificuldade do momento. Segundo os dados da Opta, Mbappé tinha convertido 15 cobranças consecutivas pela seleção francesa antes daquele erro, e não desperdiçava um pênalti desde a Eurocopa de 2020, quando foi parado justamente na disputa que eliminou a França diante da Suíça. Do outro lado da jogada, o goleiro marroquino Bono também escreveu história. Com aquela defesa, ele chegou a 4 pênaltis defendidos, somando edições de 22 e 26, igualando o recorde histórico do torneio ao lado de nomes como Goycochea e Iker Casillas. Ou seja, não foi um erro contra um goleiro qualquer, foi um erro contra um dos maiores pegadores de pênalti quando se diz de Copa do Mundo. E ainda assim, minutos depois, Mbappé resolveu o jogo. O homem errou o pênalti mais importante do jogo dele e respondeu com um gol que decidiu a classificação. Isso é o que o craque extra classe faz. Ele não se esconde mesmo quando o momento decisivo já deu errado uma vez antes. E olha que essa não é uma coisa isolada, um dia de sorte. Mbappé já soma 8 gols só nessa edição de Copa, em apenas 6 partidas disputadas. E essa não é a primeira vez que ele carrega a França nas costas em um Mundial. Em 2018, ainda moleque, marcou 4 vezes e foi peça fundamental no título da França. Em 22, mesmo com o vice-campeonato para a Argentina, ele terminou artilheiro da competição e fazendo aquele hat-trick absurdo na final. Ninguém pode dizer que ele não tentou naquele jogo. Ele é hoje o segundo maior artilheiro da história das Copas do Mundo, atrás só de Messi. Isso não é sorte pontual, é o padrão de comportamento em momento de pressão máxima, que ele vem repetindo edição após edição. É inacreditável o que esse moleque faz. Agora vamos pro outro lado dessa história, o jogo do Brasil contra a Noruega, nas oitavas de final. Aos 14 minutos, teve o pênalti pro Brasil, depois de uma jogada do Matheus Cunha dentro da área. E quem foi pra cobrança não foi o Vini Júnior, protagonista do Brasil até aquele momento e protagonista no futebol de hoje. Quem foi bater foi simplesmente o Bruno Guimarães, que até então tinha batido 3 penais na história recente dele. E não deu outra, ele nitidamente estava sem confiança e bateu muito mal. O goleiro norueguês Nyland defendeu sem nenhuma dificuldade. O Brasil não conseguiu furar a defesa da Noruega e acabou perdendo por 2-1, com o gol do Neymar no fim, que não estava valendo mais absolutamente nada. Foi a pior campanha do Brasil desde 90, quando caiu justamente para a Argentina, na mesma fase da competição. E o pior de tudo é que essa decisão de não cobrar o penal não foi por falta de nível do Vini na competição. Muito pelo contrário, ele chegou para esse jogo decisivo como o principal protagonista da seleção brasileira. Na estreia contra o Marrocos, ele bateu os 50 jogos pela seleção e comemorou com o 10º gol dele pelo Brasil,
sendo eleito o melhor em campo. No segundo jogo da fase de grupos, deu assistência para o segundo gol de Matheus Cunha na vitória por 3-0 e jogou absurdamente bem com seu golzinho. Também recebeu o Man of the Match. E contra a Escócia, fez 2 gols e foi eleito o Man of the Match de novo, se tornando o 5º brasileiro da história a marcar nas 3 partidas de fase de grupo de uma Copa do Mundo, entrando numa lista seleta de jogadores absurdos com Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo. Ou seja, individualmente, o Vini fez a parte dele a Copa inteira. O problema não foi antes do pênalti, foi exatamente no momento do pênalti. E é justamente por isso que a cena dói tanto. Não é a história de um jogador que estava mal na Copa e por isso não teve confiança para bater. É a história de um jogador que estava entre os melhores do torneio, com os números defendendo ele, e que na hora de decidir de verdade, ele escolheu não decidir. Foi uma decisão tática, tomada antes da bola rolar pelo Ancelotti. Isso é verdade, e precisa ficar dito, porque também não é justo colocar toda a culpa nas costas do Vinícius Júnior. A escolha não foi dele sozinho, na hora do jogo, olhando para o momento. Foi um plano definido com antecedência junto da comissão técnica. Só que aqui está o ponto que eu quero trazer. Um jogador extra classe de verdade, quando a bola chega nos pés dele, na marca do pênalti, no momento que pode decidir a eliminação ou a classificação do Brasil numa Copa do Mundo, ele não devolve a responsabilidade para ninguém. Ele quer aquela bola. O próprio jornal espanhol Marca bateu nesse ponto depois do jogo. Reconheceu que Vini foi, de novo, o melhor jogador do Brasil na competição, mas perguntou por que ele não cobrou aquele pênalti. E essa pergunta não tem uma resposta, que deixa o torcedor confortável. Compara os dois momentos, lado a lado, com atenção. Mbappé errou, sentiu o peso do erro na frente de todo mundo, e ainda assim quis decidir o jogo com os próprios pés minutos depois, sem pedir desculpa por ter errado aquele pênalti. Vinícius, quando chegou a vez dele decidir de verdade, ele preferiu que outro companheiro carregasse esse peso enorme de bater um pênalti decisivo. Um jogador diferenciado nunca terceiriza o momento mais importante do jogo. Ele quer estar no centro dele, ganhando ou perdendo, do jeito que for. Agora, para ser justo com o argumento contrário, será que isso realmente prova que Vini Júnior não é um jogador do mesmo nível do Mbappé? O lado contra a minha opinião, sinceramente, é bastante forte, e eu preciso reconhecer isso antes de seguir. O Vini Júnior nem de longe é um jogador ruim. Pelo contrário, em clube ele tem uma vantagem real sobre o Mbappé no Real Madrid até aqui. Já são 16 títulos conquistados com a camisa merengue, incluindo 2 Champions League e 3 La Liga. Mbappé, que chegou ao Real Madrid agora, só ganhou a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental por lá. Nenhum título de La Liga, Copa do Rei ou Champions League vestindo a camisa branca, mesmo sendo artilheiro isolado da La Liga e da própria Champions nessa temporada. Mas seria injusto parar a comparação só no Real Madrid e fingir que o Mbappé nunca ganhou nada de peso na carreira. Não é isso. No PSG entre 2017 e 2024, ele foi campeão da Ligue 1 6 vezes, além de um título a mais pelo Mônaco antes disso. Ganhou também 4 Copas da França, 2 Copas da Liga Francesa e 3 Supercopas francesas, somando 16 títulos só pelo PSG. Detalhe, e é aqui que a comparação fica mais justa, é que a Ligue 1 vale muito menos em prestígio, em nível de disputa, do que a La Liga ou a Champions League. E mesmo com todo esse acúmulo de taças francesas, o título que o PSG e o próprio Mbappé mais queria, que era a Champions League, nunca veio enquanto o Mbappé estava por lá. Ou seja, Mbappé tem sim uma pilha grande de títulos na carreira, quase empatando em quantidade com o Vini Júnior. Só que boa parte deles pesa menos. Foi ganha numa liga mais fraca e a taça mais importante de clube continua fora da vitrine dele até hoje. Além disso, a decisão do pênalti contra a Noruega foi comprovadamente tática definida antes da bola rolar. O próprio filho do Ancelotti, auxiliar técnico, confirmou isso na zona mista após o jogo vergonhoso da seleção brasileira. Mas, na minha visão, isso não muda o veredito final. Craque, extra classe, não é só quem tem mais taça. É quem na hora que o roteiro pede um herói, é o primeiro a levantar a mão e pedir e puxar essa responsabilidade para si mesmo. Mbappé, mesmo carregando uma seleção francesa que tem craque atrás de craque, cheio de nomes de altíssimo nível como Dembélé, Olise, Doué, Barcola, ele se destaca justamente porque ele é o cara que decide quando o nível do time já tá lá em cima. O Brasil, ao contrário, não tem esse elenco tão absurdo contra a França. E ainda assim, no meio dessa seleção que não tem tanto craque, no momento que mais precisava, o Vini Júnior não apareceu. E isso até me lembra uma discussão antiga no futebol, que era Messi e Cristiano Ronaldo.
Durante anos, muita gente comparou títulos de time para tentar decidir quem era melhor. Só que quando você olha friamente o que separou os dois de verdade dos outros grandes craques da geração dele na época, nunca foi só as taças, foi a insistência em pedir a bola nos momentos mais pesados de ambos os seus clubes. Eles não fugiam dessa responsabilidade de serem os craques, eles sempre decidiam, jogo após jogo, e foi isso que diferenciou ele uma geração inteira, tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo. E é esse tipo de comportamento que separa o extraclasse do resto, a insistência, não o resultado de uma cobrança isolada. Não interessa se foi combinado antes do jogo, um verdadeiro cara de Copa do Mundo muda o plano na hora, ele sente o jogo, pede a bola e assume o risco de errar sozinho. Isso é instinto de protagonista, o mesmo instinto que faltou na primeira cobrança Brasil naquele jogo. Mas Mbappé, que tem isso, você imagina o Mbappé dando essa bola pro Tchouaméni? É impossível isso acontecer. Ele errou um pênalti e ainda assim resolveu o jogo minutos depois com o próprio pé. É isso que um jogador diferente faz, pelo amor de Deus. E é bem provável que no fim das carreiras dos dois seja o Mbappé quem vai fechar com a vitrine de títulos mais cheia. O Vini tem vantagem agora, construída ao longo de mais tempo no clube, mas o histórico do futebol mostra que quem costuma carregar o time até o fim da linha ganha mais títulos no final. Mbappé errou um pênalti e respondeu com um gol decisivo para classificar a França para a semifinal de uma Copa do Mundo. Vini Júnior teve a bola do pênalti mais importante da Copa do Brasil nas mãos e entregou para outro jogador, que notavelmente iria perder. E perdeu! E o Brasil caiu nas oitavas de final, na sua pior campanha desde 90. Mas, e aí, você concorda que isso mostra a diferença entre um jogador extraclasse e um jogador apenas muito bom? Ou você acha que a decisão do Ancelotti tira toda a responsabilidade do Vini nessa história toda? E que eu estou sendo injusto com um dos melhores jogadores do mundo e um dos melhores jogadores do Brasil no momento. Alguém que fez uma Copa individualmente brilhante até o fatídico momento daquele pênalti. Comenta aí embaixo se você acha que eu estou certo ou não. Qual a sua opinião? E para encerrar, deixa o seu like e fica pro próximo vídeo. Valeu!